Então, quero chamar o nosso palestrante de hoje, Roberto Bayer. Ele vai falar sobre gestão de recursos. Roberto, então, é formado em administração de empresas, com pós-graduação em programação neurolinguística, pós em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral, e tem 3 empresas na área financeira. E aí ele já falou que ele gosta que vocês também interajam, façam perguntas, então podem depois ficar bem à vontade. Nós queremos ainda ter um momento de oração. Querido e bondoso Deus, nós queremos te agradecer, porque nós podemos ter mais uma vez a oportunidade de aprender. Senhor, nós também queremos te pedir que neste momento tu estejas com o Roberto, Senhor, que tu possas também, Senhor, dar direcionamento a ele, daquilo, Senhor, que tu queres que nós possamos aprender e entender. Senhor, que tu também abras os nossos corações, os nossos ouvidos, para que a gente também possa entender a mensagem que tu tens para cada um de nós. Senhor, queremos deixar esta noite em tuas mãos e te pedir as tuas bênçãos. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Então está contigo. Muito boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, poder transbordar um pouquinho, poder ensinar um pouquinho do que eu aprendi ao longo da minha trajetória. E, como já foi dito, fiquem muito à vontade de levantar a mão durante a palestra aqui e me fazer perguntas sobre os temas que a gente estiver conversando aqui ou sobre alguma dúvida que vocês tenham, tá bom? E vamos lá, então. Eu quero começar, então, perguntando se algum de vocês se identificam com algumas dessas frases, porque antes de uma pessoa administrar uma comunidade, administrar uma empresa, ele primeiro tem que saber administrar a sua vida pessoal, né? E vamos ver se alguns de vocês, em algum momento, já fizeram essas perguntas para vocês mesmos. Tomo decisões financeiras no escuro, baseado em achismo. Sinto vergonha por não dominar as minhas próprias finanças. Tenho medo de olhar no meu extrato bancário ou nas minhas contas bancárias. E não sei por onde começar para organizar meu dinheiro e me sinto perdido. Talvez não agora, mas talvez em algum momento da tua vida tu olhou e fez essas perguntas, certo? E hoje a gente vai entender um pouquinho da essência, o que é administrar dinheiro, administrar recursos, por onde a gente começa, o que a gente faz, qual que é o correto da gente conseguir fazer essa gestão, né? E a ideia é compartilhar com vocês aqui um pouquinho dos meus erros, dos meus acertos, o que eu aplico nos meus clientes, né? Então, depois eu vou falar um pouquinho também dos meus negócios aqui, só para você entender um pouquinho da onde que vem o conhecimento que eu trago para vocês. Faz sentido dizer que algumas pessoas dizem que as contas nunca fecham? Nunca fecham, sempre está no vermelho, nunca tem dinheiro para nada. E também, se você não consegue nem administrar o dinheiro, quanto mais fazer isso sobrar para você conseguir fazer um investimento, né? E investir se torna algo distante, algo longe. Vamos tratar desses assuntos hoje. Esse é um estudioso brasileiro, tá? Que ele trabalha na Forbes. A Forbes é uma revista, né, que estuda e que traz entrevistas de vários bilionários e milionários. E ele traz essa frase que eu gosto demais, que reflete até um pouco da minha história. E é o seguinte: fracassar não é o oposto de sucesso. Fracassar são os degraus que você precisa passar para chegar até o sucesso. E por que fracassar? Com 19 anos de idade, quase 20, eu abri meu primeiro negócio. Até aquele momento, tudo que eu tinha feito tinha dado muito certo. Eu geri um departamento financeiro, um departamento de compras, e tudo deu muito certo. Tudo que eu fui colocando na mão foi dando certo. Aí eu falei, vou abrir meu negócio, né? Tudo que eu botei a mão deu certo. Gente, se tivesse uma lista de 100 erros de tudo que um empresário pode fazer de errado para abrir uma empresa, eu teria tirado nota 10, tá? E eu quebrei, fiquei com 200 mil de dívida e foi um caos, tá? Depois disso, aprendi, diminuí meu orgulho,
fui trabalhar lá de servente de pedreiro, e o que eu trago para vocês aqui é a minha história de superação, é o que eu fiz e como eu geri os meus recursos, as minhas empresas, e como hoje eu instruo empresas e pessoas físicas a terem sucesso. Então, uma história aí de 15, 20 anos contada em 1 minuto para vocês, tá? E aí, perguntas que eu gostaria de fazer para vocês e saber quanto de vocês têm, queria que vocês me ajudassem aqui levantando a mão, tá? Primeira coisa, quem de vocês tem conta digital em algum banco digital? Perfeito. Por que ter conta no banco digital? Quem me ajuda? Facilidade de movimentação. Zero tarifas. Zero tarifas, era isso que eu queria ouvir. Tudo isso é verdade, facilidade, mas é isso, zero tarifas. Quando começou o banco digital, era uma incógnita, né? Vão roubar o dinheiro e tal. Mas, gente, o fato do banco digital é que o custo é zero. Então, é bom ter uma conta num banco digital. Não estou dizendo que precisa ter só em banco digital, mas é bom. Só para a gente iniciar. Quem aqui de vocês consegue fazer sobrar dinheiro? Vamos lá. Perfeito. Show de bola. Às vezes sim, às vezes não, tudo certo. Tudo certo. Vamos lá. Quem poupa primeiro? Recebeu o salário, primeira coisa, guardou dinheiro. Bom, essa é uma das essências, uma das bases. Excelente. Quem investe? Boa. E, gente, qual que é a diferença entre poupar e investir? Poupar é guardar o dinheirinho, investir é você usar o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar. Perfeito, excelente, excelente. Essa é a grande diferença que a gente tem que entender. Então, reforçando as palavras, guardar é quando você simplesmente faz sobrar e você deixa ele reservado. O problema é que a inflação vai aos pouquinhos comendo o dinheiro. E aí o dinheiro vai perdendo o poder de compra. E o investir não. O investir é você fazer aquele dinheiro trabalhar para você. Tá? E aí existem bons investimentos e investimentos não tão bons. Mas eu só quero, nesse primeiro momento, explicar o conceito do que é uma coisa e o que é outra. E aí, quem poupa e investe. Perfeito, algumas mãos levantadas, ótimo. O que é mais importante agora? Imagina uma pessoa que está numa situação e aí eu trago essas 3 perguntas. O que é mais importante? E eu não vou responder, tá? Essa vai ficar só para a gente se questionar aqui. Poupar, investir ou pagar dívidas? Quem está com essas dificuldades, que tem isso, às vezes tem um dinheirinho, mas também está com dívida, mas também pode investir, mas também pode deixar o dinheiro guardado. Esse é um dos erros cruéis e críticos para quem está fazendo gestão de dinheiro. Lá quando eu estava com 200 mil de dívida, eu tomei muitas decisões erradas. Cada vez que sobrava um dinheiro, eu ia lá e tentava pagar a dívida naquele exato momento. Mas o juros sempre ia tomando todo aquele meu capital, porque eu não conseguia gerar recurso suficiente para pagar tudo que tinha para trás. Até que eu aprendi sobre gestão financeira e aí fui entendendo como fazer para resolver aquele assunto de fato na sua essência, tá? Se você parar de trabalhar, por quanto tempo você consegue manter o mesmo padrão de vida sem o teu salário? O nome disso é reserva de emergência, tá? E pessoas que têm saúde financeira têm essa reserva de emergência, que é o quê? Imagina quanto que é as tuas contas de casa, não o teu salário, não é o teu salário, é as tuas contas de casa lá. Digamos que as tuas contas de casa se somem em 3 mil reais, por exemplo. Então, quantos meses, quantos 3 mil reais você tem? É 1 mês, é 2 meses, é 3 meses? Isso te traz uma segurança financeira em vários aspectos. Inclusive para você tomar uma decisão desde a mais simples, de comprar um carro, um imóvel e assim por diante. E a reserva financeira é uma das essências para você viver melhor e ter realmente saúde financeira e depois chegar na liberdade financeira, que depois eu vou falar um pouco para vocês aqui também.
Gente, estão me acompanhando, ok? Tá aqui? Perfeito? E legal. Agora, o que é sucesso financeiro para a maioria das pessoas, né? Uma casa bonita, viagens, bons restaurantes, carros de luxo. Agora, de verdade, verdadeira, pela minha experiência, atuando em muitas empresas e com muitas pessoas, médicos, dentistas, fisioterapeutas, advogados, gente, já atendi muita gente. Em verdade, esses são fortes indícios de endividamento e total inaptidão em finanças pessoais. Ostentar um padrão de vida que é mais para a sociedade do que para a própria pessoa. Se a pessoa tem condições, ok, mas na grande maioria das vezes que eu vou verificar quando a pessoa está com problema financeiro é porque ela entrou em um monte de situações que não precisava entrar para mostrar o que ela não tem para quem às vezes nem conhece ela. Então não faz sentido, tá? E aí, vamos lá começar a praticar. O que são então os sabotadores, Bayer? O que leva meu dinheiro embora? Vamos começar entendendo o que leva o nosso dinheiro embora. Primeiro, promoções e liquidações. Quem é das liquidações aí, das promoções? Que vê uma promoção, vai lá e compra os 50% que você sai de lá com 4, 5, 6, 7, 8, 10 peças. Gente, na grande maioria das vezes, a promoção só faz você comprar mais. Você acha que está economizando, mas na grande maioria das vezes você está gastando mais do que o teu normal. Depois, dinheiro parado. Dinheiro parado. Eu vou atender pessoas físicas, aí a primeira pergunta que eu faço, tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Aí eu pergunto, vai lá e abre tua despensa. Deixa eu ver o que tem na tua despensa lá. Aí geralmente tem 5, 10 quilos de arroz, não sei o que. Vai tendo um monte de coisa que você não está usando, que não precisava ali para um curto período de tempo, e você vai estocando coisas. Quando às vezes não tem lá uma roupa que ainda está com a etiqueta, quando não tem ainda, ou seja, no tanque do carro, se a pessoa está precisando fazer gestão de recursos realmente, se a pessoa está precisando fazer gestão de dinheiro, aí ela vai lá, cada vez que para no posto, abastece o carro inteiro, o posto até abastece o tanque todo, né? Então aquilo ali é dinheiro parado, gente. Então quem está fazendo gestão de recursos, vai dosando o teu recurso. Vai colocando, por exemplo, de 100 em 100 reais, de 50 em 50 reais, e aí você vai tendo dinheiro alocado para cada coisa que você precisar. Dicas de amigos. Gente, como eu atendo pessoas que começam a fazer investimentos ou colocam dinheiro porque alguém falou que é bom. Acredita para mim, cada vez que sair uma notícia em algum lugar que algo é muito bom, já passou o momento. Já passou o momento. Quem tinha que ganhar alguma coisa já ganhou, e agora, se você entrar ali, você vai ser só uma sardinha, né? Que tem no provérbio popular aí fora, diz que tem os tubarões e a sardinha, né? Então, se tá na mídia, esquece que já não é uma boa notícia, tá? Então, bons investidores, eles se antevêm ao mercado, então cuide com isso. Não invista só porque alguém falou. Vai atrás, pesquise, busque. Isso serve para tudo, tá? Desde a compra de um carro, de uma casa, até investimentos em gerais. Crédito fácil. Senhores, crédito fácil vai ter juros altos. Não tem. Se algo está muito fácil, vai ter juros altos. Acredita para mim, vai ter. E depois, pagar e não usar. Isso aqui não existe, né? Ninguém paga algo e não usa, né? Isso é um absurdo, utopia, né? E aquele filme que você comprou ali porque você queria assistir um filme e esqueceu de cancelar a assinatura? E aquele seguro do cartão de crédito lá que você fez uma vez, não lembrava e ficou até então? E quando a gente não revisa as nossas contas, isso se torna e começa a acontecer bastante. Aquela tarifa bancária que começou com 50 reais e hoje está em quase 200 e tu nem vê, que está automático lá no banco, tu nem vê. Então essas são coisas que a gente vai contratando ou elas vão vindo ao longo do caminho e infelizmente vão aumentando o teu custo. Garantia estendida. Gente, quantas vezes vocês fizeram garantia estendida e realmente usaram a garantia estendida?
Então, por que comprar? Mas é só R$ 200. É R$ 200 que podia estar no teu bolso. E aí você foi lá e gastou um pouco mais. Deixar os dinheiros na mão do gerente para investir. Pô, Bayer, mas alguém faz isso ainda? Faz. Faz. Ah, eu não quero me incomodar com isso. Já guardei o dinheiro aqui, já resolvi essa parte, agora eu vou seguir ali o que o gerente fala e tá tudo certo. Não é que o gerente vai te dar dica ruim, é que você é a melhor pessoa para saber aonde o teu dinheiro tem que ser melhor investido. Qual que é o teu momento de vida? Você quer guardar, poupar? Você quer mais risco, menos risco? Você está disposto a um maior retorno, menor retorno? Então, você que precisa saber sobre isso. Dinheiro nas casas de aposta, e eu coloco sim para provocar financiamento de carro. Mas quando eu coloco financiamento de carro, não é que eu sou contra o financiamento de carro, é porque a maioria das pessoas que fazem o financiamento de carro olham para a parcela, não olham para a taxa de juros. E gente, não precisa ser especialista financeiro, é só você pegar o valor da tua parcela e multiplicar pela quantidade de vezes. Você já sabe o montante que você vai pagar ao longo do caminho. E aí, vamos lá, né? Dica para vocês. Se custar até 1,5, ou seja, o carro custa 50, se custar até 75 mil aquele financiamento, ok, é aceitável. Agora tem gente que paga 2 carros e faz o maior parcelamento que puder, sabe? Isso é o que não é interessante. Por quê? Porque o carro ele desvaloriza muito. Então, não é só a parcela caber, tem que olhar para isso aqui, taxa de juros. E agora falando um pouquinho de mim rapidamente, eu sou fundador de um grupo de empresas chamado Bayer Group, tá? E essa frase, para mim, ela é incrível, assim. Minha trajetória é prova de quê? Com visão e ferramenta certa. Gente, como é que a gente vai carpinar com uma pá? Como é que a gente vai carpinar com martelo? Então a gente tem que ter visão, mas também tem que ter ferramenta certa. E com ferramenta certa, qualquer pessoa ou empresa pode não apenas sobreviver, mas prosperar. Porque essa foi a minha história. Eu achava que entendia alguma coisa, abri o negócio, quebrei e só depois fui aprender como de fato fazer gestão financeira. Um pouquinho de mim, sou empresário, palestrante, gosto muito de dar curso, de ensinar o que eu aprendi, como eu falei. Sou um apaixonado por motos, gosto bastante de andar de motos. Também pratico Krav Maga, é uma coisa que eu gosto bastante, um exercício. E falando um pouquinho das minhas empresas. Por que eu falo um pouco das minhas empresas? Porque eu só realmente fui para um outro patamar financeiro quando eu entendi que dinheiro tem a ver com propósito. Quando eu entendi que as pessoas de sucesso, elas não corriam atrás de dinheiro, que elas corriam atrás de propósito, que elas tinham um propósito muito grande. E aí eu fui entender, por exemplo, se a gente vai olhar para as empresas, para as maiores empresas que existem, vamos lá. Por exemplo, Spotify, uma belíssima empresa, certo? Resolveu um problema enorme de som. A gente tinha CD, né? Tinha disco. Vamos pensar em outra empresa. O Uber facilitou a questão do tráfego para nós. Google facilitou a informação, a busca da informação, uma ferramenta gratuita para nós. Airbnb, a questão de disponibilidade de locais, né, para onde a gente quiser. Então, cada uma dessas empresas que cresceram muito, elas tiveram algum papel social importantíssimo. E quando eu entendi isso, eu falei, entendi, peguei. E aí eu quis aplicar nos meus negócios. E por que nos meus negócios? Na Bayer Consultoria, o nosso negócio é fazer com que empresas sejam lucrativas, que o dinheiro realmente apareça. E aí eu entendi a diferença entre regime de caixa e regime de competência, que é o controle do dinheiro. Aí eu consegui aplicar na minha empresa, deu certo, na minha vida pessoal e deu certo. Depois eu comecei a aplicar nas outras empresas. A Bayer Educação é isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, eu pego tudo que eu aprendi nas empresas e na vida e começo a ensinar para as pessoas. E a FlyUp, ela é a terceirização do financeiro dentro das empresas. Eu entendi que as empresas tinham uma carência muito grande de profissionais financeiros, que quem fazia o financeiro era o dono, ou era a esposa, ou era alguém de confiança, mas muito poucas vezes alguém que realmente era um profissional. E eu falei, poxa, aqui tem uma oportunidade de mercado e aqui eu consigo ajudar empresas a terem clareza financeira. Então, não sei se ficou claro para vocês, mas propósito. Então, a ideia dos negócios é ajudar empresas, ajudar pessoas.
ajudar a terem mais conhecimento financeiro. O que eu não aprendi lá na faculdade, o que eu quebrei lá atrás, hoje eu quero trazer isso para as pessoas de forma clara. E, gente, é incrível. Quanto mais eu contribuo, mais eu cresço. É impressionante. E aí, o que é, então, um propósito, né? Primeiro, uma visão clara de futuro. Então, eu sabia exatamente onde eu queria chegar. Então, eu sabia quantas empresas eu queria ter, onde que eu queria chegar, o que eu queria fazer. Aprendizado constante. Ó, trago de novo a frase, falhas não são o oposto do sucesso. Gente, eu errei tantas vezes. Precificação, por exemplo. Hoje eu estava falando com uma contadora, eu dou consultoria financeira para algumas contabilidades, hoje eu estava atendendo uma, e aí a gente estava falando de precificação, como se faz o preço para uma outra empresa. E eu falei para ela, quantas vezes tu está precificando e checando isso, ou seja, verificando se o que você planejou realmente está acontecendo. Porque precificação de serviços tem a ver com hora, entendeu? Hora entregue. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se eu não errasse um monte de vezes, eu não teria um modelo adaptado que hoje eu consigo mostrar para qualquer empresa. Que eu aplico em escritório de advocacia, contabilidade e qualquer empresa de serviço. Por quê? Porque eu falhei um monte de vezes. E aí imagina na vida pessoal de vocês, quantas vezes vocês falharam? Então, não tem isso como algo ruim. Ao contrário, algo positivo que você possa crescer. Impacto e legado. O seu dinheiro pode ir além de você. Hoje, quando os meus negócios eles dão lucratividade, é porque eu quero ajudar instituições, é porque eu quero ajudar alguns missionários que eu apoio. Então, eu quero que o dinheiro ele transcenda-me, que ele vá além de mim. Então, para isso. Então, isso para mim, gente, é propósito. Isso para mim é o que motiva eu ter os negócios. Dados de realidade, agora indo um pouco para o topo, tá? Em 2014, existiam 1.646 bilionários. E hoje são 2.153. Só que olha que dado interessante, tá? E eu já explico para vocês por que eu estou trazendo isso. Olha que dado interessante. Quando eu comecei a estudar sobre pessoas de sucesso, eu achava, sinceramente, que a maioria deles tinham ganhado dinheiro. Eu não sei vocês, mas eu achava que eles tinham ganhado dinheiro. E quando eu fui estudar, isso aqui é um dado da Forbes, eu descobri que 66% deles são empreendedores, 13% são herdeiros e 21% das pessoas tinham alguma fortuna e depois cresceram. Gente, a mensagem atrás disso aqui é que a gestão financeira é ensinável. A gente aprende. A gente consegue entender, aprender como as pessoas estão crescendo, gerindo melhor seus recursos e conseguindo de fato executar. Se isso não fosse verdade, esse número só diminuiria. E esse número está aumentando. E aí eu fui verificar, claro, né, o que esses caras têm em comum, né? O que eles fazem igual? Todos eles falharam. Percebe? Já é a terceira, quarta vez que eu falo. Todos eles falharam. Por quê? Porque quando eu vou atender empresas, quando eu vou atender pessoas, eles disseram, pô, mas eu já fiz tudo que podia fazer e nada deu certo. Já tentei isso aqui, nada deu certo. Mas todos falharam. Estão 100% no presente. Eles planejam o futuro, mas vivem o presente. Muitas das pessoas que eu atendo, na pessoa física, e vou fazer gestão financeira, são pessoas que sempre são ansiosas ou muito no futuro. Poxa, eu estou preocupado com isso aqui, eu acho que isso aqui não vai dar certo, meu Deus do céu, aquilo lá, isso aqui eu estou preocupado, talvez esse negócio que eu fiz aqui não vai dar muito certo, isso aqui talvez ocorra de errado. Gente, 100% no presente, viva o hoje. Sensíveis à filantropia são pessoas que doam, fazem questão de doar, são generosas. E isso aqui tem um poder gigantesco, tanto que é bíblico, né? E a máxima dos bilionários é quanto maior o risco, maior o retorno. Então, se você quer ganhar mais, você tem que arriscar mais. E se você quer ganhar menos, você arrisca menos e também está tudo bem. Existem perfis e está tudo certo. Mas eu gostei de trazer isso aqui para vocês. Vamos para o conceito agora de poupar. O que é o conceito de poupar? Economizar vem de cortar desperdícios. Tão simples quanto isso. Depois que você faz isso, o
que você faz o controle de gastos, fica muito fácil de você identificá-los e aí de sobrar dinheiro. Então, gente, como é que você faz para economizar? É só você ir cortando os gastos. Como eu falei para vocês ao longo do caminho, é como se fosse a unha, tá? A unha cresce, você tem que ir lá e corta. Aí ela cresce um pouco mais, você vai lá e corta. Mais ou menos isso. E os gastos são a mesma coisa, tá? Gastos de mercado, gasto de combustível, gasto com o carro e assim por diante. E aí, vamos para prática agora, tá? Como que a gente faz realmente para fazer essa gestão Bayer dos recursos? Agora que eu já dei um briefing de várias coisas para vocês, como que a gente de fato faz essa gestão? Primeira coisa, gente, ação simples aqui, ó. Durante 30 dias, você vai registrar tudo que você gasta. Pega um papel, uma caneta e registra tudo que você gasta. Melhor dos mundos ainda é quando você pega isso via extrato bancário. Por que no extrato bancário? Porque, gente, quando você vai fazer no papel, e acredita para mim, eu já fiz isso algumas e algumas vezes, e acredito que vocês também, se você só escreve no papel, você acaba esquecendo de algumas coisas. Você acaba deixando gastos passar. E quando você faz pelo teu extrato bancário, tá tudo registrado. Você lembra desde a bala que você comprou, desde o chocolate, até a gasolina, até a parcela. Mas o que realmente vai levando o teu dinheiro embora, acredita, são os pequenos gastos. É aquele R$10, aquele R$5, é os pouquinhos que vão levando o dinheiro embora. Então, por isso que eu prefiro muito mais que você olhe, sinceramente, para o teu extrato bancário, porque lá está tudo, todos os gastos. Depois, você vai fazer o quê? Você vai categorizar. Eu vou mostrar daqui a pouco no próximo slide algumas categorias que eu sugiro que vocês tenham. Então, depois que você categoriza eles, você faz a lista, você categoriza, fica fácil para você identificar os seus gargalos, ou seja, onde que você está gastando mais. E aí, se você consegue identificar onde você está gastando mais, a partir dali você consegue fazer ajustes no teu orçamento. Aqui estão algumas categorias que eu sugiro que vocês tenham dentro do orçamento de vocês, tá? Vamos lá, habitação. Dentro de habitação, você pode colocar lá o aluguel, o financiamento, a energia, a água, ou seja, tudo que vai nesta categoria. Depois, alimentação, supermercado, carne, hortifruti, assim por diante. Depois, transporte, passagens, gasolina, manutenção. Depois, despesa com pessoal, revista, bebidas, restaurante, cinema. Depois, saúde, plano de saúde, medicamento. Depois, vestuário. Depois, educação. E aí, no final, você tem um total, tá? Por que colocar em categorias? Porque se ficar só uma lista de dados, como a maioria das pessoas fazem, você não consegue ter gestão para saber aonde está indo a maior parte do teu dinheiro, tá? Aqui nós temos, então, todos os gastos alinhados. E aqui eu trago para vocês. Só o fato, acredita para mim, só o fato de a gente fazer essa lista de gastos, você já vai encontrar um monte de surpresas que você não enxerga. Então, nesse caso, por exemplo, que eu trouxe aqui, ó, o salário é de 2.000 e o gasto foi de 3.908. E aqui já deu prejuízo. Se eu não faço essa lista, se eu não sei onde é que estão os meus maiores gastos, eu não faço gestão de nada. E só vou vivendo um dia de cada vez. O passo 2 é a gente fazer isso aqui, ó, fazer um diagnóstico. Então a gente vai olhar qual foi o gasto maior aqui. A gente tem, por exemplo, aqui, ó, despesas, o transporte, que é 1.060, a gente tem habitação aqui, ó, 1.100, só que a habitação é difícil eu mexer, certo? Só que tem outras contas aqui que eu consigo ajustar. Por exemplo, aqui, despesa pessoal, aqui, ó, revista, bebidas, restaurante, cinema, R$800. Dava para dar uma cortada aqui, para dar uma diminuída nesse meu orçamento. E aí eu vou fazendo esses ajustes. Só que eu só consigo fazer um ajuste se eu tenho a informação. E a grande maioria das pessoas não fazem isso. E aí eu dei a dica de ouro para vocês, que é façam pelo extrato bancário. Planejamento financeiro. Se a gente tem tudo anotado, categorizado, agora a gente sabe onde a gente gasta, a gente precisa começar a entender o que é planejamento financeiro. E aí, a minha forma de trabalho sempre é simplificar as coisas para quem está me ouvindo. Então, vamos traduzir algo que é complexo, que todas as grandes empresas usam, vamos lá, Shoes, Whirlpool, VEG, qualquer empresa grande tem planejamento financeiro, e trazer ele de forma simples para o nosso dia a dia, para a nossa vida pessoal. Então, o que é? Ele tem que ser simples e funcional. Tem que funcionar, temos que entender.
E a base para o planejamento é ter metas. Gente, se você não tem metas, você não tem um planejamento. Se você não sabe onde você quer chegar, você não tem um planejamento. A meta é a base do planejamento. E em resumo, é você saber o que você quer, quando você quer, para você se planejar e chegar lá. Então, onde eu estou, onde eu quero chegar, e aí qual o caminho que eu vou fazer para chegar lá. Legal? E aí, o que você não controla, você não vê. Se você não faz isso, você não controla. E aí, gente, nós temos aqui 3 tipos de meta. Primeiro, meta de curto prazo. Geralmente a gente coloca que a meta de curto prazo ela é em torno de 1 ano, tá? Então, para que servem as metas de curto prazo? É uma aquisição que você precisa fazer, é uma viagem que você quer fazer, perfeito? Metas de médio prazo, talvez uma viagem, talvez uma troca de um carro. E aí você pode também ter as metas de longo prazo. Uma aposentadoria, educação dos filhos, por exemplo, um investimento a longo prazo, um recurso, por exemplo, que você quer guardar para alguém querido. Então, se você tem isso aqui de forma clara, você vai saber gerir seus recursos de forma muito melhor. Porque você sabe que o que você ganha hoje, ele não pode ser somente para o teu gasto de hoje, ele tem que ser parte poupado para isso que você tem enquanto meta, enquanto objetivo. Quantos aí, levanta a mão para mim, quantos aí tem metas de curto prazo? Vai, de 1 ano. 1 ano. Perfeito. 5 anos. E 10 anos. As mãos vão diminuindo assim. Nos meus negócios, eu tenho metas para 30 anos. Tudo que passa de 5 anos para frente, gente, as metas, ela é mais uma direção do que exatamente um alvo fixo, tá? Por quê? Porque tem muitas coisas que podem acontecer ao longo desse caminho. Mas o importante é saber aonde você quer chegar. E vamos tirar aquela estigma de que, vou mirar na Lua para acertar as estrelas. Não, gente, se a gente mira na Lua, a gente acerta a Lua. Se eu vou fazer um planejamento para comprar o carro X, eu vou comprar o carro X. Se eu vou comprar a casa X, eu vou comprar a casa X. E não um aperto daquilo, perfeito? E aí você vai verificando só a tua disponibilidade e o que você vai fazer para alcançar aquilo que você está objetivando. E aí quando a gente fala de orçamento, vamos entender o que é orçamento e para que serve orçamento. E aí eu trago aqui uma dinâmica, a dinâmica dos R$50. Se a gente vai, por exemplo, no mercado, fazer uma janta, e aí, neste mercado, a gente tem disponível, por exemplo, R$500 para a gente comprar de janta. Me ajudem aí, quais são os ingredientes que a gente compra? Vamos lá, 500 pila temos para gastar, vamos lá. O que a gente compra? Pô, tem R$500, águas. Vamos lá, né? R$500. Mas perfeito, mas temos 500. O que a gente pode comprar? Tá, que mais? Carne, perfeito. Perfeito. Então, já estamos mais tranquilos, né? Tu já vai pegar o carrinho, já vai mais tranquilo. Agora, perfeito. Descobrimos então que com R$500 a gente faz uma janta bacana. Agora, vamos colocar orçamento nisso. A gente tem agora R$50 para fazer uma janta. Conseguimos fazer uma janta com R$50? Ó, opiniões. Gente, é possível. Não é com o mesmo cardápio do R$500. Não vai talvez ficar, né? Não vai dar para receber a pessoa que a gente mais gosta. Mas dá para jantar com R$50. A gente só vai ter que fazer o quê? Ajustar muito mais isso. E aí, é justamente isso. Ó, o orçamento é você dosar. Porque se você vai no mercado, se você vai no posto de combustível, se você vai fazer compra de roupa sem ter orçamento, naturalmente você vai gastar mais. Quer ver um exemplo disso, como é nosso, é cultural, assim, está no nosso DNA? Quando você vai pegar a tua pasta de dente nova lá, zerinha, como que você faz para colocar lá na tua pasta, na tua escova? Simplesmente coloca lá e, né? Coloca lá e deu.
Agora, quando tá acabando, como é que tu faz? Né? Às vezes tu até tem 2, 3 pastas ali, mas é inconsciente, entendeu? Então, se você aplicar o orçamento em tudo na tua vida, na tua empresa, nos teus negócios, se você aplicar na tua vida financeira como um todo, eu lembro que no tempo da minha avó, ela guardava, ela recebia em dinheiro, em espécie, aí ela botava assim, tinha os envelopezinhos, e aí quando acabava o dinheiro do envelopezinho X, acabou, não gasta mais, porque o dinheiro daquele recurso acabou. Então, gente, isso é fazer gestão de recursos, isso é ter orçamento, isso é você conseguir dosar, você conseguir realmente ter controle disso. Então, o que é o natural da maioria das pessoas? Recebe o dinheiro, gasta tudo que tem para gastar e chega no final do mês, olha para cima e fala, nossa, como eu ganho pouco, né? Mas não faz um orçamento, não vai lá e não diz, olha, eu ganho 2.000, então eu posso gastar X para isso, X para isso e X para isso. E olha como é interessante, vamos fazer uma reflexão, tá? A grande maioria de nós, claro, vocês não, né? Mas vamos lá, as pessoas fora daqui acham que é o quanto você ganha que faz com que você não tenha dinheiro. Lá fora só, aqui provavelmente não tem. Mas, gente, deixa eu lembrar vocês, qual foi o teu primeiro salário? Pensa aí contigo. Hoje você ganha quantas vezes mais do que teu primeiro salário? E aí você faz sobrar? Se lá atrás, lá no teu primeiro salário, você pensasse que um dia você ganhasse o que você ia ganhar hoje, quanto você estaria guardando? 50%? 60%? 60% do que você ganha hoje? Mas não, nós somos muito bons em aumentar padrão de vida. Eu ganho um pouco mais, eu aumento um pouco mais o padrão de vida. Eu ganho um pouco mais, eu compro mais coisas. Eu ganho um pouco mais e eu vou elevando esse meu padrão de vida. E aí, quando eu vou fazendo isso, o que vai acontecendo? Eu ganho uma quantidade de dinheiro e gasto aquela quantidade de dinheiro. Tá fazendo sentido, gente? Perfeito? Orçamento. E aí, quando eu tenho orçamento, gente, eu consigo ver desta forma. Quando eu não tenho orçamento, eu simplesmente realizo um gasto e não tenho nada previsto. Então, eu investi 300, despesa fixa 930, despesas variáveis 1.000, despesas extras 0, despesas adicionais 300, e eu simplesmente gastei 2.530 aqui, só gastei. Mas eu não faço nada com nada, eu não comparo nada com nada. Agora vamos aqui para um exemplo do lado, onde eu tenho um previsto. Eu tinha um previsto de investir 300, eu cumpri. Realizado 300 e cumpri, previsto 300. Aí, despesas fixas, eu tinha uma possibilidade aqui, eu tinha dimensionado 1.080 e eu gastei 930. Parabéns para mim, economizei um pouco. Perfeito, isso é importante. Depois, despesas variáveis, eu tinha 730 dimensionado aqui, Olha aqui quanto foi gasto, R$1.000. Gastei a mais aqui eu pisei na bola. Depois, nós temos aqui, despesas extras, eu tinha dimensionado R$700, mas eu segurei aqui e não gastei nada. 0. E aqui, despesas adicionais, 300 e eu gastei e estava previsto 450. Qual que é a diferença então? Eu tinha aqui um previsto de 3.260 e foi gasto quanto? 2.530. Então eu sei que nesse mês foi um excelente mês. Gente, isso é uma forma muito simples do que eu faço nas empresas de grande e médio porte. Empresas que faturam 20 milhões, 30 milhões, 40 milhões. É exatamente isso que a gente vê. A gente dimensiona aqui, o nosso orçamento e depois vem aqui e compara com o que realmente aconteceu. Eu garanto para vocês, tá? Se vocês fizerem isso na vida pessoal de vocês, vocês vão gerir melhor os recursos de vocês. Você saber quanto você quer gastar, quanto você está disposto a gastar. E literalmente fazer a ideia do orçamento lá. Tipo, falar, é isso aqui, e não gastar mais. Você sempre vai ter dinheiro, você nunca vai ficar no vermelho e você vai cada vez mais acumular dinheiro. E como que eu faço então para construir a minha reserva de emergência? Como que eu faço? Primeiro vamos entender o que é reserva de emergência, né? É aquela conta que eu falei para vocês, que é a gente analisar quanto que nós gastamos, perfeito? E aí eu ter dinheiro guardado para eu poder ficar meses sem receber. Gente, imprevistos acontecem? Acontecem situações aí
como pandemia, por exemplo, porque é engraçado, antes quando eu falava de reserva de emergência, o pessoal falava, não precisa disso aí não, o dinheiro tem que estar no negócio, o dinheiro tem que estar rodando, tem que estar girando. Depois da pandemia o pessoal, verdade, né? Precisa, né? Precisa. Acontecem imprevistos. Então, gente, importante ter dinheiro guardado para reserva de emergência, ou imprevistos não acontecem e está tudo bem? Legal. Então, primeiro, né, o que é, né? É um valor estrategicamente guardado para cobrir possíveis despesas que você não tem previsto. Porque vamos lá, o aluguel você tem previsto, a parcela do carro você tem previsto, você sabe que você tem que ir no mercado, mas tem coisas que você não vê. Um acidente, por exemplo, é um negócio que você não vê, que talvez você tenha que gastar um recurso a mais porque aconteceu um acidente. E assim como várias outras coisas, tá? E aí, quanto ter? O que é o ideal? Quantos meses é o ideal para a gente ter aí de reserva financeira? Mínimo de 6 meses? Gente, o mínimo é 1. Se você não tem nenhum, é 1. Então, pelo menos tenha 1. Aí depois você tem 1, você vai para 3. Aí de 3 vai para 6. De 6 vai para 12. Uma pessoa que tem 12 meses, gente, de reserva de emergência, ela está muito bem, muito bem. Eu gosto de dar sempre o exemplo da Tigre, que quando eu comecei a estudar gestão financeira, a Tigre tinha 10 anos de reserva financeira. E aí, quando eu palestrava sobre gestão financeira, a gente sempre trazia esse exemplo da Tigre e as pessoas falavam, mas para que 10 anos? Aí, de novo, o exemplo da pandemia, foi praticamente 3 anos, as empresas passando perrengue em cima de perrengue, comércios aí, não sei se algum de vocês tem comércio, mas o comércio sofreu bastante, empresas de turismo sofreram bastante, as empresas que tinham isso aqui foram muito bem, ou as pessoas físicas, porque pessoas foram demitidas. E quem tinha reserva não se desesperou. E foi realmente, não se desesperou e realmente conseguiu oportunidades boas. E por que é vital? Porque, gente, isso deixa o teu emocional muito ok e não deixa você desesperado. Sobrar dinheiro, então. Como que a gente faz para sobrar dinheiro? Primeiro, tenha metas. Tá claro para todo mundo? Tenha metas. Agora a gente sabe o que é meta de curto, médio e longo prazo. Perfeito? Metas de 1 ano, 5 anos e 10 anos. Vocês não vão em nenhum curso de finanças e não vão ouvir de metas. Todos eles têm que ter metas. Você só consegue chegar no objetivo se você tiver metas. Depois, peça desconto. Ah, Bayer, mas eu não vou pedir desconto. Desconto é feio. Feio é você pagar o preço cheio se o cara tinha um monte de margem. Então, peça descontos. Depois, evite o desperdício. O que não é usado é desperdício. Então, evite o desperdício. Isso é dinheiro jogado literalmente fora, gente. Dinheiro parado. Se você tem dinheiro parado em algum lugar, como eu disse para vocês, dinheiro parado não é só na poupança não, tá? Dinheiro parado é dinheiro lá na gôndola, dinheiro no tanque do teu carro. Todo tipo de dinheiro parado é um dinheiro que você não está movimentando ele, é um dinheiro que você está literalmente jogando fora, porque ele está literalmente parado. As empresas, quando eu vou, elas acham que o problema, por exemplo, às vezes está no resultado. Em alguns casos, em boa parte dos casos, o problema está onde? Sabe onde que está? No estoque. Ela comprou demais e o estoque não teve giro e ficou lá parado. Ah, Bayer, isso acontece em empresa. Ah, na tua casa então não tem nada parado. Na tua casa tu nunca comprou um casaco a mais, uma calça a mais e ficou lá parado. Então, gente, é sobre isso, tá? É sobre isso, é sobre esse controle realmente, tá? Investimentos ruins. Conheço excelentes pessoas que às vezes guardaram recursos a vida inteira e aí por uma falta de conhecimento, talvez, ou por ouvir alguém errado, investiu dinheiro em algo ruim e perdeu. Tá? Então cuidem com isso. Pesquisar antes de comprar é básico, mas necessário. Se você pesquisa antes de comprar, você compra o melhor custo-benefício, geralmente. Relacionamentos com pessoas influenciam nos seus gastos. Mais uma frase aqui. Gente, por que relacionamentos com pessoas? Se eu estou num ambiente com pessoas aqui que só vão a bons restaurantes, os meus gastos vão ser maiores ou menores? Provavelmente vão ser maior.
Se eu saio com pessoas, por exemplo, que todo final de semana tá viajando, meus gastos vão ser maiores ou menores? E aí eu pergunto para vocês, quem que é as pessoas que vocês estão se relacionando? Porque as pessoas que vocês estão se relacionando têm muito a ver com os gastos que você tem. E eu, para mudar boa parte dos meus hábitos, eu deixei de me relacionar com algumas pessoas e comecei a entrar em outros meios que faziam muito mais sentido para mim naquele momento que eu estava de buscar algo melhor. Então façam essas escolhas, não tenham medo, porque isso influencia diretamente os seus gastos. E renda extra. Gente, para você ter melhor gestão de recursos, nada melhor do que você trazer outras fontes de renda. E essas outras fontes de renda pode ser uma série de coisas, seja criativo. Quando eu, por exemplo, comecei a minha empresa, eu comecei vendendo massa em Joinville. Eu queria aplicar minha metodologia numa primeira empresa, quem me deu a oportunidade foi um restaurante, e aí ela falou assim, olha, eu não consigo te pagar como consultor, mas consigo pagar por vendedor. Quer trabalhar? Eu falei, quero. Se tu deixar eu aplicar minha metodologia para saber se funciona ou não, eu quero. E aí fui lá e comecei. Se eu não tivesse começado, talvez hoje eu não teria negócios. Mas eu dei o meu primeiro passo. Eu comecei. Por quê? Porque eu fui buscar algo a mais, algo extra. E aí tem um livro que é Quem Pensa Enriquece, tá? Do Napoleão Hill, que eu admiro demais. E ele traz a base do que é um bom investimento, do que é uma boa gestão financeira, tá? E eu trago esse slide aqui para vocês. E quem aplica isso, geralmente, é bem sucedido, tá? Então essa é a base, depois de ele ter estudado os maiores empresários dos Estados Unidos, ele traz então esse conceito, tá? Alocar 10% em investimento, alocar 10% em educação financeira, alocar 10% em despesas de longo prazo, que é se preparar para o futuro, 20%, 10% para doação e diversão 10%, e aí você vive com quanto? Com 50%. Quantos de vocês conseguem viver hoje com 50% do que se ganha? Essa é a base de quem geralmente tem bastante dinheiro. Eles vivem com uma pequena parte do que se tem. Existem conceitos de livros que dizem assim, ó, depois que a gente ganha X, a gente sempre tem que viver 1 a 2 degraus abaixo do que a gente ganha, para daí sim a gente conseguir construir o capital. E eu, particularmente, também sendo cristão, eu coloco mais um ali, que é realmente o dízimo, né? Que para mim é extremamente importante, e para mim vem como o ponto 1 ali da minha vida daí pessoal, um ponto 1, meu dízimo, que é algo extremamente importante, que depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida realmente transformou. E a sua jornada, então, para a independência financeira. O que é independência financeira, gente? Que é o sonho de muitas e muitas pessoas, é você não precisar mais trabalhar. É o dinheiro, você ter acumulado uma quantidade de dinheiro, aquele dinheiro começa a trabalhar para você e a partir daquele momento você é independente financeiramente, você não precisa mais trabalhar de forma ativa para ter aquele recurso. Primeiro passo, controle as suas despesas. Não adianta querer enriquecer se você não olhar para o que você gasta. Se você olhar para o que você gasta, você consegue controlar ela e consegue fazer o passo 2, que é controlar o quê? Os desperdícios. Aonde que está a torneira aberta? Toda empresa que eu entro, a primeira coisa que eu falo e eu digo é, a tua empresa é igual uma caixa d'água. Você coloca dinheiro, você vende, vocês recebem os salários. Só que você tem vários dutos ali, alguns são de 200, um cano de 200, um cano de 100, um cano de 50. E por onde eu começo trabalhando? Pelos canos maiores, aonde que está as maiores despesas, os maiores desperdícios. Depois, gasta menos que ganha. Conceito básico de finanças. Se a gente não gasta menos que ganha, a gente tem realmente um problema. E aí depois disso que você conseguiu economizar, você começa a investir. Você aprende a investir. Gente, aprender a investir, você pode contratar pessoas para fazer por você. Você não precisa se tornar um especialista. Agora o passo de controlar despesas, ninguém vai fazer por você não. O passo de controlar os desperdícios, ninguém vai fazer por você não. E nem gastar menos que ganha. Isso é uma tarefa só sua. Se você fizer bem, você tem sucesso e você vai ser uma pessoa sempre com dinheiro, sempre no azul.
E aqui estão algumas indicações de leitura que fizeram uma diferença enorme na minha vida, que depois que eu li esses títulos fizeram uma mudança gigante na minha vida de hábitos e também de questão financeira. Quem pensa enriquece, O Milagre da Manhã, Segredos da Mente Milionária, O Poder do Hábito e O Poder da Autorresponsabilidade. Gente, quis trazer um pouquinho para vocês do que para mim é gestão financeira, o que mudou a minha vida, o que mudou os conceitos de quando eu realmente aprendi a gerir dinheiro de verdade, tá? Esses foram os conceitos que realmente me fizeram sair lá de uma pessoa que um dia quebrou um negócio, uma empresa, a me recuperar e hoje dar consultoria financeira para empresas e para as pessoas, tá? Então, a base de tudo isso é, olhe para as suas despesas, faça a gestão desses recursos, tenha uma meta, um planejamento, saiba para onde está indo o teu dinheiro, compare isso, e aí você vai chegar no tão sonhado, gastar menos do que se ganha. E aí, o passo posterior a isso é você fazer um investimento. Então essa é a minha especialidade, eu tiro pessoas que estão com problemas e faço essas pessoas virarem investidores. E hoje agradeço a vocês aqui de trazer um pouquinho desse conhecimento também para vocês, e fico aí aberto a perguntas, se quiserem questionar, fico à vontade. Eu tenho uma pergunta. Boa noite. Talvez o grande desafio, eu sinto uma história que eu vi, de alguém dizendo que não conseguia poupar, não conseguia ter dinheiro, e disse que era o demônio da dívida que estava controlando. E aí o conselheiro disse, o teu problema não é demônio da dívida, o teu problema é cartão de crédito. Então, esse é o desafio. E por isso que a pergunta hoje, na distinção que é possível ouvir da sua parte, entre a questão débito e a questão crédito. Como trabalhar isso? Porque para muitos vezes é tão automático crédito, quando vê como é que fica na frente. Mas enfim, eu queria ouvir a sua opinião entre a questão débito, crédito, como trabalhar, porque isso talvez hoje é o mais fácil que está aí, e creio que é aí que começa uma certa disciplina, se eu tiver certo, por favor. Obrigado. Perfeito, excelente pergunta. Bom, gente, o cartão de crédito, ele é uma maravilha, não tem outro nome, ele é uma maravilha, desde que a gente saiba usar. Quando que eu posso usar o cartão de crédito? Quando eu tenho dinheiro para pagar. Usar o cartão de crédito apenas com saldo é algo extremamente errado, por quê? Porque ele se torna de um benefício um malefício. Então é sobre usar o cartão de crédito. Então minha sugestão enquanto consultor, se você não sabe dosar ali o cartão de crédito, ou seja, eu tenho 2.000 na minha conta, tá aqui, tá reservado. Eu posso gastar no cartão de crédito quando? 2.000. Isso é positivo. Por que é positivo? Porque você está usando o dinheiro do banco, o banco está te emprestando dinheiro a custo do quê? Qual é o custo? Zero. Não tem custo o cartão de crédito. Oi? Só que se atrasar, aí você tem um dos maiores juros do mercado. Entende? Então este é o ponto. Você tem que saber usar o cartão de crédito. E se você não sabe, daí realmente corta o cartão de crédito, porque daí ele vira um malefício gigantesco na sua vida. E não só o cartão, tá? Aproveito o mesmo gancho para falar do segundo item com maior juros, que é o limite de conta. O meu limite de cartão de crédito, ele é alto. O meu limite da minha conta bancária não chega a R$300. Por quê? Porque não precisa ter limite na minha conta bancária. Eu uso o dinheiro que eu realmente tenho. Eu faço gestão. Todo mês precisa entrar um recurso e eu preciso gastar menos do que aquele recurso. Por quê? Porque se eu fico usando o limite do cartão, eu acho que é um dinheiro meu e na verdade não é. E esse é o ponto do limite da conta e do cartão de crédito. É um dinheiro que não é seu. E para você usar, você tem que ter o dinheiro para bancar. Então ele pode ser um excelente benefício, mas pode ser um excelente malefício. Tudo vai de quem está usando. Então eu uso cartão de crédito, só uso cartão de crédito porque eu aprendi a usá-lo. Legal? Respondido? Mais alguma pergunta? Se puder fazer perdão. Eu penso na questão do cartão de crédito, talvez naquilo que eu tenho a mais, como eu falasse, eu tenho que pagá-lo. A questão está, me parece, que eu posso usar o cartão de crédito até com aquilo que eu posso estar tendo, em verba.
mas eu não tenho controle sobre os próximos meses. Então, às vezes, daí eu vou estar passando, além da minha verba, em usar o limite. Usar o limite. A minha pergunta já começa, nem estou entrando no limite. É que, vai no crédito, vai no crédito. E quando vai ver, ele esquece que o banco não vai cobrar no mês que vem já. Ele vai indo por parte, quando você vê. É essa questão que me parece que eu tenho que aprender ou educar para justamente ter controle. E aí vem a questão talvez do orçamento, que tem que ter essa previsibilidade. Muito obrigado. É bem isso. Por isso que assim, quando você recebe o teu salário, você deixa um capital ali, você deixa um valor ali. E aquele valor, ele vai ser o quanto você pode gastar daquele cartão de crédito. E realmente, vamos lá, na prática, né, o que acontece, né? A pessoa usa todo o salário e ela vai lá e continua gastando no cartão, que foi o teu exemplo. E aí, isso é o errado. Porque na próxima fatura que vem, ela não vai ter dinheiro suficiente nem para pagar o cartão às vezes e muito menos para aqueles gastos do mês. Porque nem tudo é cartão de crédito, né? Se você tem aluguel, não é cartão de crédito. Se você tem parcela do carro, não é cartão de crédito. Então, quanto a isso, com certeza, você tem que ter um cuidado muito maior com o uso do cartão. Mas temos que deixar claro também que o cartão não é ruim. É quem usa o cartão que não sabe usar de forma correta. Perfeito? O banco, gente, vamos lá. Os melhores clientes do banco, quem são? Quando eu comecei a fazer gestão financeira, quem é? Obrigado, nível de clareza, né? O maior cliente do banco, o cliente melhor do banco é realmente o devedor, que é quem paga juros para ele, que é o dinheiro que ele vende. E não é o investidor lá que tem dinheiro que está colocando, aquele não é o cliente do banco. Ele tem que pagar, inclusive. É o fornecedor. O cliente é o cara que está devendo. Então, para o banco é muito positivo aumentar teu limite de cartão, te dar limite, perfeito? A gente que tem que dosar isso. Qual o tipo de investimento que você sugere para ter aquele fundo de reserva de 6, 12 meses? Perfeito. Ótima pergunta. Deve ser uma renda fixa com liquidez imediata. Esses são os dois pontos que você precisa olhar, entende? E hoje, do jeito que está a Selic, 15% ao ano, você não precisa nem ir para um banco extraordinário, nem ser um multi-investidor, entendeu? Você pode simplesmente abrir uma conta ali, por exemplo, no Nubank ou no Sicredi ou qualquer banco, que você vai ter ali um CDI de 100% e você vai ter uma garantia. Só tem que cuidar com isso. Reserva de emergência, ela precisa estar disponível. O que é estar disponível? Ela precisa, quando você precisar, você precisa ir lá pegar e tomar. Então a gente não pode ter um recurso aplicado em alguma coisa que fique travado o teu recurso. Ele tem que estar disponível. Mas também é inteligente financeiramente falar que você precisa pelo menos ter 100% do CDI, no momento que nós estamos hoje. Se a gente fosse falar um tempo atrás que a nossa Selic estava, por exemplo, 2,5%, deixar o dinheiro aplicado não tinha rentabilidade. Você tinha que ter muitas habilidades, muito conhecimento para gerar um recurso pequeno. Vai lá, 9, 8, 7, 10% ao ano. Hoje em dia, do jeito que está, gente, qualquer pessoa, sem conhecimento algum, só falar, eu quero 100% do CDI em liquidez imediata, e você já está colocando o teu recurso num bom local, onde você está, pelo menos, ganhando da inflação. Respondido? Mais alguma? Boa noite. A minha pergunta é nas empresas que tu vai fazer as consultorias ali, né? Tu tinha falado do regime de competência e o regime de caixa. Vamos supor que o teu cliente ele não tem nenhum tipo de controle financeiro. Tu olha para o regime de competência ou isso tu deixa para a contabilidade lá e olha realmente para o regime de caixa? Estou gostando das perguntas de vocês, hein? Muito boa, provocantes, muito bons. Eu vou olhar sempre para o regime de caixa primeiro. Eu quero olhar para a gestão de recursos daquela empresa. Então eu preciso saber se aquela empresa não está bem ou se ela está bem, como que ela está gerindo os recursos dela. E falar de recursos, quando eu coloco competência, que é extremamente importante e toda grande empresa tem, quando a gente fala de uma pequena, de uma média empresa, que a maioria da realidade das empresas que eu atendo, são empresas que não têm esse fluxo muito bem definido. E aí o que acontece? Ela teve às vezes um faturamento ali de 100 mil reais no competência, mas só recebeu, por exemplo, 40 mil.
E aí existe um déficit ali de 60 mil reais que ela não está enxergando pelo regime de competência. Pelo competência dá lucro, mas pelo caixa está dando prejuízo, né? Eu gosto bastante do exemplo da construtora, né? A construtora vai lá, constrói o apartamento, e aí ela vende o apartamento lá, por exemplo, de 300 mil. Só que quando ela vende o apartamento de 300 mil, na competência, 300 mil de venda, e digamos que o custo dela seja 50. Apurou um resultado, conta de padeiro mesmo, simples, nós temos ali 300 menos 50, temos 250 reais de lucro, certo? Só que pelo caixa, ela deu 30 mil só de entrada, pelo regime de caixa. Então vendeu um apartamento de 300, só que no caixa, naquele mês, naquele período, o PIX foi de 30 mil. 30 menos 50, o caixa ficou menos 20. Então, primeiro eu controlo o dinheiro da empresa. Primeiro eu aplico o regime de caixa. Analiso o que está acontecendo. Reviso ciclos financeiros. E aí realmente vou entendendo aonde que aquela empresa está falhando e o que ela pode fazer de melhor para entregar o resultado que ela tanto precisa. Porque é o caixa que quebra o negócio. Não é a falta de lucro, é o caixa. Às vezes, empresas lucrativas, como essa que eu falei para vocês, o exemplo da transportadora, uma empresa lucrativa, mas que pode quebrar. Por quê? Porque falta caixa. Legal? Mais alguém? Ainda temos 5 minutos. Podem perguntar. Eu não vou perguntar, mas eu talvez gostaria do seu comentário, né? Porque eu acho que muitas empresas quebram também porque não fazem distinção entre o caixa pessoal e o caixa da empresa. Sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. Primeira coisa que eu entro na empresa, identifico como ela faz gestão e já vou direto em separar pessoa física com pessoa jurídica, tá? Essa indistinção de pessoa física, pessoa jurídica, esse misturar pessoa física com pessoa jurídica é um dos grandes vilões realmente que fazem empresas ir para o buraco, né? E geralmente, né? É bem isso. E é uma ilusão, tá? Porque assim, você quando começa um negócio pequenininho, você não tira realmente o dinheiro da empresa. E aí faz muito sentido você não ter prolabore. Mas o fato de realidade é que a tua empresa vai crescendo e aí você vai usando o cartão da empresa para R$300, para R$200, para R$1.000, para o presente. E quando você vai somando aqueles vários valores, dá um prolabore gigante. Então eu canso de ver empresas com problemas financeiros e aí eu tenho que olhar para o dono e falar, então, achei o problema da tua empresa. És tu. E é bem isso, tá? E é bem isso. Temos mais uma pergunta ali. Antes de, sim, acho que também olhando para a nossa realidade como lideranças de comunidade, muitas vezes nós acabamos tendo que lidar com um caixa, um fluxo extremamente limitado, mas ao mesmo tempo com uma saída maior do que esse fluxo, né? E eu acho que talvez para nós como comunidade, talvez o primeiro grande desafio é a arrecadação de recursos, mas por outro lado também eu acho que nos falta um pouco de administração, nesse mesmo sentido que tu está dizendo. Como que, por exemplo, nós podemos aplicar essa realidade das finanças pessoais, como tu trouxeste hoje, para dentro da vida da igreja, a fim de melhorar as condições financeiras da comunidade, também visando, por exemplo, um investimento para o reino de Deus que, para nós, de repente, não é guardar dinheiro, mas missão, né? Focarmos na missão de Deus. Então, como que isso poderia ser aplicado, ou como nós poderíamos utilizar desse conhecimento recebido aqui hoje também, para melhorarmos a administração das nossas comunidades? Perfeito. O conceito que eu trouxe para vocês aqui foi um conceito voltado à gestão financeira pessoal, mas é o que eu aplico em empresas que faturam 20, 30, 40 milhões mês. Então é o mesmo conceito que a gente consegue aplicar dentro da igreja da comunidade também. O que vai mudar? A gente vai personalizar aquelas contas. Sabe quando você junta as contas lá que eu falei de moradia, que eu falei de combustível, falei aquelas categorias. Então você vai analisar ali 30 dias, e se for da comunidade eu sugiro que você pegue um período maior. Se você tiver a possibilidade de analisar
12 meses, analise 12 meses. E você vai colocar de forma mensal esses 12 meses em cada uma das categorias. Então vamos lá, o que você gasta? Você gasta com produto de limpeza? Você gasta com energia elétrica? Quais são os gastos que você tem lá? E você vai criando essas categorias e vai colocando. E aí você vai comparar quanto que eu gastei na categoria limpeza em janeiro, quanto que eu gastei na categoria limpeza em fevereiro. E aí a partir dessa análise desses 12 meses, você vai gerar o quê? O teu orçamento. Você vai saber qual que é a tua média e vai saber o quê? Você vai saber como você vai fazer, qual delas você mais precisa olhar, qual delas que mais está saindo o recurso. Hoje, por exemplo, eu estava analisando uma empresa, 50% de todo o recurso que entrava ia para folha de pagamento. É saudável isso? Então, qual que é a maior parte do recurso da igreja que está indo e para onde que está indo esse recurso? O que ali dentro representa 5%, 10% e o que representa 40%, 50%, perfeito? E aí você vai observar que assim, ó, tem meses que você tem outlines. Outlines são valores que fogem da média. Então você tem, vamos lá, gasto de limpeza, 1.000, ou melhor, manutenção, melhor manutenção. 500, 500, 500, 500, e aí vai ter um mês lá que você gastou 10 mil. E vai passando o tempo, você não vai se lembrando disso, entendeu? Mas aí você teve que fazer uma manutenção elétrica, você teve que fazer alguma coisa pontual que fez com que aquele gasto seja maior. Quando você faz o orçamento, você vai lembrar disso, porque você está olhando o número, e a partir dali você vai conseguir identificar. Preciso prever esse gasto maior no meu orçamento, ou ele foi um gasto atípico por conta de uma falta de manutenção ou de uma falta de alguma coisa, entende? Então, fazendo isso, você de novo está utilizando a metodologia de o que aconteceu a nível de realizado, fazendo um orçamento que esteja adequado ao recurso que entra, porque, de novo, na vida pessoal a gente tem que colocar o gasto dentro do que a gente recebe, certo? Na igreja, na comunidade, não é diferente. Se você recebe um recurso X, o teu dimensionamento do uso daquele recurso tem que ser dentro daquele número. Mas, Bayer, eu nunca sei quanto vai entrar. Analisa o número que você vai ver que existe uma média. Existe uma sazonalidade entre os períodos. Não sei como é que é na comunidade de vocês, mas provavelmente, imagino que por exemplo, dezembro, o recurso deve diminuir um pouco, e aí períodos depois, que o pessoal já está mais na cidade, ele pode aumentar um pouco. Então, analisa o dado histórico. E a partir dali, média. E a partir dali, orçamento. E a partir do orçamento feito, você vai fazer o quê? Comparar o orçado com o realizado. De nada. Boa noite para todos. É o seguinte, eu queria saber mais ou menos sobre se tem uma diferença entre fundo de reserva e capital de giro. Existe sim, existe uma diferença significativa, tá? Capital de giro é o recurso que você deixa disponibilizado na conta bancária, que ela vai te proteger para você não pagar juros. Então vamos lá, a gente tem, por exemplo, no dia 5 na empresa, um recurso significativo que vai para pagamento de mão de obra, certo? Então, no dia 5, eu tenho que ter um recurso maior na conta, que provavelmente não entra dinheiro suficiente para todo o dinheiro que sai. Eu tenho um descompasso ali no meu fluxo de caixa. Esse dinheiro, ele estando no meu caixa, ele me protege para mim não pagar juros. Então, isso é o conceito de capital de giro, tá? Um dinheiro que está na sua conta para que você não pague juros. Já a reserva de emergência é o dinheiro que não está na minha conta bancária. A reserva de emergência é um dinheiro que está separado numa aplicação, num banco de investimento, e aquele dinheiro não é para eu usar. Aquele dinheiro ele está lá para eu não usar, para eu não pegar aquele recurso. Então esta é a diferença, capital de giro, o dinheiro que está na conta, que te protege para você não pagar juros, e reserva de emergência é o que está guardado. A ideia é não usar. Se eu usei a minha reserva de emergência, algo aconteceu que não estava previsto, programado. Perfeito? Mais uma pergunta aqui também, Roberto, né? Eu vejo que você tem uma posição de fé, claro, né? Eu sou pastor da Martin Luther e pelas palavras que eu passei, está bem organizada essa questão, orçamento realizado e tal, né? Essa questão está tranquila. Mas a nossa questão sempre é a motivação para as entradas. Diferente de uma empresa,
A igreja depende das contribuições, que são livres, né? Numa empresa, o cliente compra o produto e paga por aquele produto. Aí você coloca lá o marketing, faz toda a questão, mas na igreja, essa entrada eu vejo que é diferente. Que dica você daria no sentido de que as nossas lideranças aqui da comunidade trabalhassem também essa questão da motivação para as contribuições? Visto que, por um lado, eu sinto que como luteranos a gente tem um pé atrás, porque a gente olha muitas coisas que acontecem pelo mundo afora e a gente coloca uma pecha e pensa, a gente não quer ser assim. E aí, por outro lado, às vezes a gente não fala sobre os nossos recursos financeiros, nos nossos púlpitos, nos nossos cultos, nas nossas igrejas. A gente acaba indo para outro extremo. Que dica tu daria nesse sentido, de motivação financeira, visando igreja agora especificamente? Perfeito. Bayer, né, meu xará? Bom, eu gosto muito de claridade. Então, assim, uma das coisas que eu faria no lugar de vocês e que eu dou de dica é literalmente ter um nível de claridade com os membros. Gente, os custos da comunidade é X e não tem entrada suficiente para que a gente banque isso. Então, este seria a primeira questão que a gente deveria fazer. E aí, literalmente, utilizar textos bíblicos que literalmente motivem as pessoas a darem esse passo a maior. Porque eu acho, por exemplo, eu não tenho dúvidas que o meu sucesso financeiro vem muito de eu doar, de eu dar a Cristo de volta o que ele me deu, porque o conhecimento não veio de mim. Eu posso ir lá na faculdade, eu fui para a faculdade e quebrei, entendeu? E não foi porque lá foi ruim, não, porque eu apliquei da forma errada. Então a sabedoria vem dele, certo? Então, essa é a primeira questão, nível de claridade para quem participa ali da comunidade que precisa entrar recurso suficiente para pagar o essencial. E depois disso, eu gosto muito também da ideia quando a gente faz algumas chamadas de capital, como tem, por exemplo, num prédio, como tem em vários locais. Olha, eu preciso resolver, por exemplo, precisa fazer uma manutenção que é algo atípico, né? Algo atípico. Fazer algo específico para aquele movimento. Olha, vamos reformar o telhado da igreja, precisamos do recurso X. Então, fazer com que as pessoas se mobilizem para isso, perfeito? Para aquele recurso específico, né? Que isso seja para uma reserva para a igreja, que isso seja para uma manutenção da igreja, e não só deixar interno, só deixar na tesouraria, ou só deixar na gestão de recursos, entendeu? Levar isso à frente. Eu acho que isso faz bastante sentido para mim, tá? E na igreja, diretamente, não fiz nenhuma gestão de recursos, mas já participei de várias comunidades sem fins lucrativos. E lá o que a gente fazia? As pessoas estavam lá, estavam dispostas a ajudar, mas elas precisam ter um motivo, entende? Elas precisam entender para quê. Quando as pessoas entendem o porquê, qual que é o destino, elas tendem a contribuir, elas tendem a ajudar. Eu estaria sensível a isso, acredito que vocês também. E acredito que por este caminho faz bastante sentido. Dei trabalho para o cameraman aí, ele estava se movimentando o tempo todo aí. Gente, é isso então, muito obrigado, tá, pela oportunidade de estar aí com vocês, foi um grande prazer, obrigado, tá?